Senhor presidente, senhores vereadores, toda a comunidade, a imprensa. Retomando a reflexão anterior, eu gostaria de falar um pouquinho também das manifestações do último domingo. Nada contra as manifestações, elas são legítimas, mas eu penso que pela redução da participação, muitas pessoas já estão se cansando dessa mesma coisa de sempre. O movimento foi chamado, né, por conta da questão da corrupção, em especial. É o que foi dito. Na verdade, o que a gente viu foi ao contrário, onde grandes lideranças partidárias, nacionais, estaduais, convidando as pessoas. Então, não existe nada de apartidarismo. Existe, sim, cunho partidário, isso é inegável. Mas que também estão dentro do seu direito de se manifestar. Estão dentro do seu direito porque nós vivemos numa democracia. E, graças a Deus, nós vivemos num país democrático onde as pessoas podem se manifestar. Em outras épocas, se nós estivéssemos vivendo em outras épocas, nós não teríamos jornalistas sendo ameaçados, como a gente está tendo na nossa cidade. Nós teríamos jornalistas sendo assassinados por conta do que publicam, por conta do que falam e por conta do que vem colocando para a população. Então, são questões que a gente precisa também refletir nesse momento atual e também não deixar de reivindicar por melhoria para toda a população. E também gostaria de, nesse momento, para dar continuidade à minha fala, passar também um vídeo, até para não dizer que são falas nossas. É importante a gente observar o que as pessoas, outras pessoas também falam, e aí é de forma geral sobre o nosso país também. Viviane Mosé. É como se você estivesse falando. Esse debate, Diniz, é muito fundamental e pouca gente tem coragem de levá-lo adiante, né? Porque nós aqui também, de alguma maneira, estamos na imprensa. Então, assim, é como se você estivesse falando, existe um corporativismo, quer dizer, quando você abre a boca, mas você está na imprensa, mas vocês agora estão aqui na televisão, estão falando isso, mas estão criticando a vocês mesmos, quer dizer, não existe essa situação, né? Não existe esse lugar. Existe um país, existe um mundo vivendo conflitos gravíssimos, seríssimos e que alguns não passam por a nossa imprensa. Há pouco tempo, uma pesquisa feita, se não me engano, pelo Datafolha, publicada, na verdade, na Folha, enfim, não me lembro exatamente a origem, comentamos na CBN, mas não me lembro a fonte, mas é uma fonte digna, que dizia o seguinte, que uma pesquisa mostra que a maior preocupação do ser humano em relação ao futuro é a instabilidade econômica mundial. Este é o principal ponto. O segundo é o terrorismo e o terceiro é o meio ambiente. No entanto, na América Latina, há a preocupação do meio ambiente, mas não há com a instabilidade econômica mundial. Eu falei, claro, isso na notícia. Nós não temos uma notícia sobre o perigo da instabilidade econômica mundial, da situação da Europa, da situação dos Estados Unidos, da China, e o que significa o Brasil ali. Então, a crise brasileira, ela é vista isoladamente. Ela não tem contexto. Mas espera aí, mas o papel da imprensa não é dar contexto a esse debate? Não há contexto. A gente tem os vilões, né? E os heróis não temos, inclusive. Nós não temos heróis. Você pode reparar que nesse debate não tem herói, só tem vilão. Então, existe um quadro em que a gente identifica meia dúzia de vilões, né? E a gente joga pedra nos vilões eternamente, como uma viseira, como se aquilo fosse o nosso único foco. Todas as matérias, todas as manchetes, todas, ou são a crise, ou, como você mesmo mostrou, apesar da crise. Então, a palavra crise está o tempo inteiro. O que eu acho que a imprensa, quando ela não localiza um problema maior, além de um problema cognitivo, intelectual grave, né? É partidário, é gueto, é sectário, mas além disso, a gente sai do nosso maior problema. Nós temos
uma presidente que foi eleita, reeleita, no início do seu mandato. O que representa esse governo pode ser discutido eternamente, mas existe um fato. Nós temos alguém no governo e o país precisa caminhar. Esse caminhar do Brasil exige um diálogo mínimo com o governo. Independente do que eu acho desse governo, é o governo que está aí. É preciso um mínimo de articulação com esse governo. Essa articulação foi cortada. Qualquer palavra do governo é vista como parte do vilão. Então, isso é muito ruim. Eu que trabalho com educação, na ponta, faço trabalho de ponta, vou aos municípios, já fui a todos os estados brasileiros, a pelo menos no município do interior, acompanho ganhos que a gente tem na educação e eu não vejo em nenhum lugar esses ganhos apontados. Porque se disser que tem ganho, você está dizendo que o governo tem ganho. Então você nega um ganho real e concreto. Todo mundo sabe que ele está ali, porque você não pode falar bem do governo, que falar bem do governo é apontar. Enfim, é um debate muito pobre. Simplista. Simplista, e que quem perde é o Brasil. O país, a nação e o povo brasileiro é a gente que perde. Dando continuidade, na última frase dela, quem perde somos nós. Contudo, com essa visão simplista de negar, desta negação de que a gente teve avanço, de que a gente não está no momento ideal, o momento dos sonhos da maioria da população brasileira, mas que nós não estamos vivendo caos, com certeza não. Então, a gente não pode negar os avanços que a gente teve. E aí eu gostaria de trazer aqui para a nossa questão local. Por dias e dias, semanas, meses, foi sendo negado também os avanços que a gente vinha tendo no nosso município. Na questão da saúde, na questão da educação. E aí na saúde, o que a gente está vendo agora? Porque se eu não admito, e se eu nego, e se eu digo, e se eu venho aqui dizer que não está bem, e se eu tenho a oportunidade de estar à frente, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho por obrigação fazer melhor. E o que está acontecendo? Na questão da saúde. Falta de medicamento, de pessoas que vinham recebendo medicamento, e que deixaram de receber, pessoas que tiveram problemas de saúde, pessoas idosas. Falta de material básico lá na unidade de saúde. E tem aqui uma reportagem do Jornal em Foco que trazendo isso, as denúncias que a população vem fazendo. Do jeitinho que está se dando, passando pessoas na frente de outras, inclusive de outras comunidades, que aconteceu, segundo o que está nessa matéria, na unidade de saúde de Santa Rita. E o que a gente percebe? A gente não percebe, por parte da atual gestão, essa preocupação em fazer melhor. E lá atrás não estava bom, lá atrás nós éramos criticados, lá atrás tinha que mudar muita coisa. E agora, ao invés de melhorar, então, está cada vez pior. Na educação, a mesma coisa. Por diversas vezes eram críticas por conta das questões da educação. É claro que a gente sabe que acho que dos principais problemas é a questão da educação infantil, é a falta de vagas em creche, que é uma reivindicação da comunidade, que não se consegue dar conta de tudo isso. Mas, assim, nós tínhamos a merenda escolar de qualidade, nós tínhamos peixe, filé de tilápia, na merenda escolar das crianças. E eu, essa semana, conversando com uma professora, ela até sugeriu, Marli, vão agora visitar as escolas, conforme a tal comissão foi há um tempo atrás. Vão lá. Lá na minha escola, o freezer nem ligado mais está, porque não tem mais nada dentro. A despensa, no dia que a comissão foi lá, estava cheia.
Mas aí eles fizeram questão de não registrar a foto da despensa cheia. Vai lá agora ver. Os pais tendo que se reunir com a PP para colocar produtos na merenda escolar das creches. Eu lhe concedo a parte, Tuta. Obrigado pela parte, vereadora Marli. E quando você se coloca falando sobre saúde, e que foi algumas faixas até colocadas aqui, saúde, educação e segurança pública, muito me entristece também da situação de praticamente um hospital daquele porte em frente à Unifeb, onde atender toda aquela região da cidade e que simplesmente não vai abrir. E infelizmente foi colocado até para os organizadores, se ia ser feito ia ser colocado em pauta, e infelizmente não foi dado ouvido, e quando se falava em saúde, nos manifestos, infelizmente foi aceito que aquele hospital não vai mais abrir para a população de Brusque. E devolvo a parte, muito obrigado. Obrigada, Tuta. Sim, esta é a decisão. A unidade de pronto atendimento 24 horas não será aberta por este governo que aí está. E quando a gente fala desta negação que a moça falou, de não reconhecer os avanços e de que isso faz mal para o nosso país e faz mal também para a nossa cidade, acho que é isso que a gente precisa. A quem interessa essa disputa, essa briga política que a gente vê, esse problema político que a gente está vendo no nosso país? A quem interessa? Então, por que deixar chegar a esse ponto? Nós precisamos, o Brasil tem condições de passar por essa crise, sem sombra de dúvida, nós já passamos por outras muito piores. E nós vamos atravessar, apesar da crise, nós vamos voltar a crescer com certeza, eu não tenho dúvida disso. Lhe concedo a palavra, Simas. Obrigado, vereadora. A questão da saúde, a Vossa Excelência sempre foi uma das pessoas muito reticente em tratar desse assunto aqui. A gente sabe da dificuldade que é. Mas dizer que está faltando remédio, que tinha remédio, não tem, isso é mentira, não é verdadeiro. Tá? A secretária Crespo já várias vezes apresentou esses números. Em questão da UPA, nós já temos as opiniões distintas. Em relação à educação, vereadora Maria, a merenda é a mesma. A merenda é a mesma, nós suplementamos 1.600.000 reais a mais para continuar servindo a mesma merenda, que nem planejado o valor da merenda estava. E nós estamos entregando a mesma merenda nas escolas. Se a senhora quiser, nós vamos em qualquer escola e vamos mostrar. Talvez a professora que deu a informação começa com K, né, e termina o sobrenome com K também, que aí a gente sabe, né, que já chamou nós aqui de ladrão e tudo mais. E vai provar, mas tudo bem. Né? Mas a merenda é a mesma, vereador. Não é o que a gente tem ouvido da população e de várias escolas. Não é isso que a gente tem ouvido. Então, algum problema na comunicação está tendo. E a questão do medicamento, vereador, posso lhe trazer... Eu não vou falar aqui o nome, mas vou fazer questão de lhe trazer aqui o nome da pessoa que está sem medicação e que vinha recebendo, que é uma senhora idosa, com problemas de saúde, e que recebia e não vem mais recebendo. Não sei quem foi por primeiro, acho que foi o vereador Celso, lhe concedo a parte. Marli, só para registrar aqui que a cúpula da Secretaria de Saúde ainda mantém, em cargos comissionados lá, várias pessoas do seu governo. Ele com um quadro lá, então não foi feita nenhuma insanidade pelo atual governo, que inclusive manteve lá para que o serviço continuasse normal. Né? Então acho que é um pouco injusta a colocação que Vossa Excelência faz. Vereador, eu não, assim, ó, a minha reflexão, o senhor não entendeu. O que eu falei desta negação dos avanços que a gente teve. Então, se nós não tivermos avanços, a partir do momento que mudou, tem que melhorar e não melhorou, vereador. Não melhorou, a questão não melhorou, lhe concedo a parte. Vocês tiveram 6 anos e não corrigiram nada. Será que nós em 4 meses conseguimos fazer isso tudo? Como você colocou aqui negócio de jornal,
Olha de quem é o jornal. Vereadores, infelizmente o tempo acabou.